Fala, torcedor do Palmeiras, quinta-feira diferenciada no Verdão, aqui a imprensa esportiva apresentando o jogador internacional e também falando do próximo jogo diante do Atlético Mineiro, pessoal. Acompanhe o vídeo até o final que tem muitas novidades. Defesa que ninguém passa. E linha atacante de raça, porque olha quantos ataques. Torcida quantos gols que canta e vira. marcados. Olha, não é isso, Paulo Sérgio? Canta o hino, vai. 10 gols em 2 jogos. Tô rodeado aqui. É? Não, 10 gols em 2 jogos, fora o resto aí. 13 gols em 4 jogos. Ou 10 gols em 2. Ou 15 gols em 4 jogos também. Que defesa. O Palmeiras, bom, é o fato de o Abel realmente, ele não poderia reclamar porque tá jogando menos. Ele tá gostando muito, ele tem falado isso. Então, né? olha aí, então deixa assim pro próximo ano também. Não, agora é o seguinte, já que só tem esses jogos, Esse campeonato, né? Eu acho que O Palmeiras tá fazendo o que tem que fazer pintou mesmo. o campeão. E outra, esses 2 jogos que foram 2-0 e 1-0, o Palmeiras nesses jogos criou muitas oportunidades de gol, poderia ter feito até mais. Então o Palmeiras vem aproveitando esse espaço de tempo de treinamento e até de descanso, como o Abel tem falado, né? Pra entrar em campo e mostrar tudo, entrar com força e tá jogando bem, tá somando os pontos. Que a questão é, o Flamengo. Você acha que o palmeirense tá tá torcendo pra quem hoje? Pro Botafogo, claro, porque aí o Botafogo Pro Botafogo continuar? Lógico, óbvio. Porque, na Libertadores? Sim, é lógico. Claro, sim. porque o Botafogo continua preocupado com Libertadores e Brasileiro. Se o Botafogo cai fora, ele passa a ter a mesma situação do Palmeiras, de se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro. Então, para o Palmeiras, é bom que o Botafogo passe. Olha, entendeu? Torcedor palmeirense torcendo em peso hoje os palmeirenses têm que eu acho que teria Botafogo, que torcer. hein? Eu acho. Tem que ser mesmo, pra ficar desfocado. Por 2 motivos. Pelo Botafogo e pela rivalidade, né? Porque não existe rival que torce pelo outro. Ou você tá torcendo pro Palmeiras? Não, eu me ponho fora disso daí. Não, você me deixa fora dessa discussão. Na realidade, o Palmeiras tem que fazer o trabalho de casa e tem que fazer bem feito. E tá fazendo. Como tem feito, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras tem colocado aí em campo jogadores. O maior problema e a maior dificuldade é entender até o final se esses jogadores vão manter esse equilíbrio mental, né? Porque fica no banco, Dudu já não entrou no último jogo, o clima como é que tá? Pode bagunçar ou não, então eu não sei não, até o final. Manter o clima bom e... eu espero que o Abel consiga. E é bem legal ver o Felipão no Palmeiras, ele tem uma história no clube, é bacana ver essa imagem dele no Palmeiras, muito legal, bem legal. Bom. Estou no Allianz Parque, que não vai receber o próximo jogo do Palmeiras no sábado contra o Atlético Mineiro, porque vai ter show do Eric Clapton. O Melchior Brito vai mostrar para vocês aqui, que já tem uns banners aqui, algumas coisas. Hoje é quarta-feira ainda, o show é só no domingo, mas você sabe que tem toda uma preparação. Por isso, no sábado, o jogo vai acontecer lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Tá bom? O Palmeiras já mandou jogos por lá por conta de compromissos aqui no estádio e não vai ser diferente nesse final de semana também. Bom, vou trazer então uma atualização rapidinho aqui para vocês sobre o noticiário do Palmeiras, a começar pelo Caio Paulista, que está sofrendo aí algumas acusações da sua ex-companheira, mãe da sua terceira filha, a Ana Clara Monteiro, de agressão. Ele prestou depoimento ontem de manhã na primeira delegacia da Defesa da Mulher e negou veementemente todas as acusações que vem sofrendo da ex-companheira e mãe da sua terceira filha. Inclusive, a gente teve acesso ao depoimento dele, ali ele explica certinho, na versão dele, o que aconteceu, inclusive anexou fotos, imagens, conversas por meio de aplicativos de celular. Inclusive, ele diz que ele foi agredido em uma dessas situações. Palmeiras está acompanhando de perto e a gente também, é claro, acompanhando essa situação. Inclusive, o Caio Paulista, que cumpriu suspensão na última partida contra o Vasco, fica à disposição para a partida contra o Galo neste sábado. Tá certo? Agora falando sobre uma outra coisa, um outro tema, futebol mesmo propriamente dito. Palmeiras, depois que foi eliminado da Libertadores, lá em agosto, estava ouvindo aí o Paulo Sérgio falando que o Palmeiras só joga uma vez na semana. Pois é, joga uma vez na semana, mas está fazendo muito bem a sua lição de casa. Por quê? Vem fazendo muitos gols e não sofrendo nenhum. Nos últimos 4 jogos, ou seja, logo depois da eliminação ali 2-2 nesse mesmo Allianz Parque pro Botafogo na Libertadores, não sofreu nenhum tento sequer. Foram compromissos aí contra o Cuiabá, 5-0 contra o Cuiabá. O Atlético Paranaense fora de casa, 2-0 para o Palmeiras. Teve um Palmeiras-Criciúma 5-0 novamente. E o Vasco, 1-0 lá
fora de casa também. Então o Palmeiras fez gols, tem uma média bem alta aí, mais de 3 gols por partida e não sofreu nenhum. A gente chama a atenção que a formação da defesa do Palmeiras esteve sempre com o Everton no gol, mas aí algumas vezes com o Mike, depois o Mike se machuca, Marcos Rocha também, mas sempre com o Murilo presente e o próprio Caio Paulista. Ele esteve presente em 3 partidas, acabou sendo expulso na antepenúltima e cumpriu suspensão contra o Vasco. Quem esteve foi o Vanderlan, tá certo? Então o Palmeiras está fazendo muito bem a sua lição de casa em busca do título do Campeonato Brasileiro, mas para isso precisa contar com o tropeço do Botafogo, que daqui a pouquinho vai encontrar o São Paulo por essa mesma Libertadores, e fazer o seu papel, que é vencer todos os seus compromissos, tá certo? O Palmeiras treinou nesta manhã lá na academia de futebol e olha só, teve a visita do técnico Luiz Felipe Scolari, que atualmente está sem clube, mas tem uma vasta história aí com o Palmeiras. O Dudu postou até uma foto junto com ele, o Praçadelli, enfim, todo mundo que fez parte da comissão técnica do Palmeiras. O Felipão, que também tem uma relação muito amistosa com o Abel Ferreira, tá certo? O Estevão deve seguir de fora desse compromisso, tá com lesão, mas o Palmeiras deve, exceto por ele, também Mike e o Marcos Rocha aí com força total para esse compromisso, tá certo? Volto com vocês aí para vocês discutirem essa defesa do Palmeiras que não sofre gols. Bom, Caio Paulista volta para o jogo de sábado, Mike voltou a treinar, Lomba voltou a treinar, Gabriel Menino voltou a treinar, o Estevão joga contra o Red Bull, anote isso aí, tá bom? Uhum. E nós não teremos o Rios, está suspenso no jogo contra o Galo. Galo que joga nesta quarta-feira contra o Fluminense e na quarta-feira seguinte contra o Vasco. Então, se alguém sair com uma dorzinha na orelha, o Galo não tem chance de ser campeão brasileiro. Imagino que o Palmeiras terá um time alternativo pela frente. Mas, sem pensar nos outros, pensando na gente, sem pestanejar, seco para você, quem você escala na vaga do Zé Rafael? Ato falho. Na vaga do Rios para sábado. Eu acredito que vai ser o Zé Rafael mesmo, Massa. Mas, assim, muda muito a... lembrei um negócio, hein? Ele vai ser julgado quinta-feira, amanhã, nesta quinta. Então... Aí aumenta a chance do Fabinho, que eu acho que até em termos de característica poderia trazer um pouco mais de dinâmica, né? Eu gosto muito do futebol do Zé, mas acho que ele encaixa menos com esse estilo de jogo, porque ele é um jogador um pouco mais lento, né? Na maneira como ele tá hoje em dia, né? O Zé é um grande jogador, né? Não vou dizer craque, a gente guarda para alguns poucos, mas um excelente jogador. E naturalmente seria ele, né? Mas aí é engraçado, né? Que o Palmeiras ele recuperou, voltou ao seu melhor futebol, justamente sem o Zé e o Rafael Veiga. E aí os dois estariam em campo agora, né? Depois de terem se tornado reservas, os dois estariam em campo agora, porque o Veiga vai seguir no time com a ausência do Estevão, né, Massa? E você? É o Zé mesmo para você ou é o Fabinho? Não, eu escalaria o Fabinho. Não escalaria o Zé Rafael. Eu acho que está na hora do Fabinho ter a oportunidade dele. O Zé a gente já conhece, não é nada contra ele, né? Mas neste momento escalaria o Fabinho. Ele entrou bem no último jogo, gostei da forma como ele entrou, né? Tá na hora dele começar a ser mais aproveitado, né, cara? Ele é um jogador mais rápido, com mais vitalidade, né? Não é ruim com a bola no pé, a gente às vezes fica com não é, né? Ele carrega menos a bola, faz o jogo andar mais rápido. Eu queria ver o Fabinho, tá? Eu fiz uma enquete no canal que vos fala e tá dando Zé Rafael 62%, Fabinho 18%, Gabriel Menino 3%, o Figueiredo 4% e o Veiga de 8%, 13%. Cara, Veiga de 8%, 13% dos votos, mais de 1.000 votos. Cara, eu só faria isso numa coisa muito, se tiver, precisava fazer o gol, não fez ainda, aí solta o time. Eu escalaria o Fabinho de vez, certo? Eu acho que, pensando na dinâmica de jogo, é a melhor opção. Acredito que se o Abel tiver o Zé Rafael em mãos, em condições, ele vai escalar o Zé Rafael. Mas pro jogo do Palmeiras, pensando que já perdeu o Estevão, acho que o Fabinho encaixa melhor na dinâmica do time também, Massa. Beleza, registrando também que o Felipão esteve hoje na academia de futebol com o Carlos Pracidelli, o Dudu foi lá, tirou foto e tal. O Felipão tem um peso, né? Tem uma
uma presença muito grande, muito forte no Palmeiras, né, Diego? Sim, ele é. Eu tive o prazer de entrevistá-lo, né? Às vésperas do Mundial, o segundo Mundial que o Palmeiras jogou sob o Abel, né? Falamos um pouco sobre o time de 99, falamos um pouco sobre o Mundial propriamente, né? Como foi a experiência dele com o Mundial. E ele fala do Palmeiras como palmeirense, né? É muito legal ouvir, né? A gente sabe que é o gremista, né? Que nasceu no Sul, mas ele fala do Palmeiras como um palmeirense. Então é muito satisfatório como torcedor ouvir ele falar: eu adorava a nossa casa, que era o Parque Antártica, aquilo era uma maravilha. Eu adoro o Allianz Parque, mas por mim nunca tinha derrubado o Parque Antártica. Fala do Palmeiras, nós palmeirenses, é muito gostoso ouvir isso, né? Eu acho que o Felipão, nessa era moderna, né? Sei lá se é era moderna, mas desde que eu me conheço por gente, desde 76, vendo o Palmeiras, ele e o Abel são os técnicos que mais incorporaram o Palmeiras, né? Pro bem e pro mal. São. Né? As coisas boas e as coisas ruins, né? Bom, meu caro... Não à toa eles se identificam um com o outro, né? O Abel gosta muito dele também, né? Sim, sem dúvida. Meu caro, é o seguinte, eu tenho visto o seguinte, as pessoas estão muito preocupadas com o Botafogo, né? O Botafogo, os palmeirenses. Pelo menos esse é o recorte que eu tenho, que é no canal, ainda não é um canal, né? 500 mil, 1 milhão de inscritos, vamos chegar lá um dia, mas no meu recorte aqui, o Felipe Melo, aquele lance, não sei o quê. Eu, Paulo Massini, por ser jornalista, eu aprendi a me preservar um pouco. Então, eu penso no Palmeiras, porque se o Palmeiras ganhar os 11 jogos, ele vai ser campeão, e não depende de ninguém. Isso é uma questão. A outra questão é que também é preciso estar preparado, porque um time que toma 6 gols em 2 jogos de Copa não merece avançar. O Palmeiras esteve perto ali de continuar nas Copas e tal. É outra questão. E a terceira questão é que o torcedor Paulo Massini, ele vai ver tarô, essas coisas e tal, mas isso eu não posso, porque a minha profissão não é essa. Então eu vou no jogo a jogo. Como você encara essa situação do pontos corridos? Como você vê? O que você faz? Como que você cuida disso? Fica lá no Botafogo também, vendo o jogo, dá uma olhadinha, ou não? Nossa, eu vou fazer uma confidência aqui. Eu não vejo jogo a jogo. Eu não vejo jogo a jogo. Eu vejo como uma coisa mais holística, assim. Bizarro falar isso, né? Holístico. Mas o que eu penso? Eu entendo o campeonato de pontos corridos como um campeonato, claro, que ele muda a cada rodada, né, em termos matemáticos, mas de uns tempos para cá, desde que o Palmeiras ganhou o de 16, foi o primeiro que o Palmeiras ganhou nesse formato, eu comecei a prestar atenção nos cenários dos outros clubes e no cenário do Palmeiras ao mesmo tempo. E meio que fazer um cruzamento disso do ponto de vista, como dizer... Eu entendo que, assim, eu vejo como o Palmeiras está jogando, o clima do Palmeiras, os resultados do Palmeiras que estão vindo, e como eu entendo que se vai se refletir. E chega uma hora que eu não vejo mais o adversário. Eu vejo o Palmeiras, percebendo, esse time não vai mais perder. Esse time não vai mais perder em casa, por exemplo. Aí eu vou olhar para a tabela. Fora. Pode perder esse, pode perder esse, pode perder esse. Mas eu entendo que, no ano passado, por exemplo, contra o Botafogo, eu internamente decretei para mim, quando o Palmeiras ganhou do Botafogo, eu decretei, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Porque eu entendo o campeonato de pontos corridos como uma soma, rodada a rodada, mas eu entendo muito, muito também como uma questão de anímica, uma questão de espírito do time mesmo. E eu acho que grandes times, quando eles pegam o espírito da conquista, é difícil parar. E o Palmeiras, eu acho que pegou esse espírito. Eu acho que pegou essa trilha. Eu acho muito difícil o Palmeiras ter uma sequência de resultados negativos que colocaria ele abaixo hoje, entendeu? E eu não vejo, por exemplo, o Botafogo se eliminado, que eu não acho que vai acontecer, mas o Botafogo se eliminado, se mantendo com a mesma força mental que o Palmeiras tem. Eu acho que o Palmeiras é o time mais forte mentalmente, porque é o time, inclusive, que é menos devedor à sua torcida do que qualquer outro, é o bicampeão brasileiro, né?
E por mais que tenha sido eliminado das Copas, isso gere uma questão, o campeonato agora é outro. Estamos falando de Campeonato Brasileiro. E se falando de Campeonato Brasileiro, esse time sabe jogar esse formato, o Abel encontrou uma maneira de jogar, e é claro, eu já disse isso no último programa, digo de novo, para mim o Palmeiras é o maior favorito à conquista, não mudei esse pensamento ainda, porque os acontecimentos do campeonato, ou dos campeonatos, não me levaram a uma mudança. Mas eu não sou um cara de ver muito jogo a jogo, não. Eu pego meio que o feeling, assim. É claro, isso é o Diego como torcedor. O Diego como jornalista, evidentemente, faz um cálculo, faz as suas projeções ali, baseado enfim, na parte científica da coisa. Mas como torcedor, quando eu falo, e até como comentarista, quando eu falo, porque às vezes nos programas as pessoas falam, né, nas mesas redondas, ou mesmo entre nós aqui, quem vai ser o campeão? Faça uma projeção. Para mim, vai ser o Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras tricampeão brasileiro. Não tenho muita dúvida disso não, mas é claro, pode acontecer. O Estevão pode não só perder esse jogo, como perder mais 5, não sei. Entendeu? Pode machucar o Everton, pode machucar os 2 zagueiros, mas quando eu paro para pensar no que pode acontecer de imprevisto com o Palmeiras e das contingências que o Palmeiras tem para cobrir, eu acho muito difícil o Palmeiras não ser campeão, Massa. Agora, tudo pode mudar de uma rodada para outra, né? Existe esse aspecto que não pode ser deixado de lado, mas na hora de cravar assim, uma previsão mãe de Ná, eu pego muito esse feeling, e meu feeling do Palmeiras é o Palmeiras campeão, e aí pensando que os outros clubes que disputam têm outras coisas para pensar, né? Perfeito, amigo, desculpa. Bom, desculpa aí. É isso, meu caro. Bom, tem uma questão aí que é fundamental. Nesta quarta-feira, o Caio Paulista foi à delegacia e prestou o depoimento. Ele que está se defendendo das acusações da ex-namorada, mãe de uma das filhas dele, Clara Monteiro, sobre as agressões que ela teria, sempre no condicional, sofrido quando ainda estava com o Caio. Então, tem uma reportagem completa na Trivela. O Diego teve acesso a todos os depoimentos. Cara, me pareceu aqui, Diego, que a relação de ambos não era boa. Isso não vem ao caso. Mas ele tem bastante documentos aqui também, né? Coisa complicada, né? Que coisa complicada. Eu li o depoimento dele na íntegra, né, conforme retido pelo escrivão de polícia, acho que até uma escrivã de polícia, se não me engano. E o que ficou claro para mim é que o Caio, a Clara, quando ela fez as afirmações dela, e não estou dizendo que ela é mentirosa, não é esse o ponto, não estou nem dizendo que ele agrediu ou não agrediu. Quem tem que decidir isso é a polícia e a justiça posteriormente. Mas o que está claro para mim é que o depoimento dela tem falhas, tem erros de data, tem erros de acontecimentos, tem afirmações que ela fez de um modo e aconteceram de outro, porque ele consegue comprovar. Ela fez afirmações inverídicas sobre, por exemplo, a questão da pensão alimentícia. Ele comprovou com um comprovante bancário que o depósito da pensão tem sido feito. Ele comprovou que um dia em que ele mostrou uma foto, por exemplo, de um dia que ela disse tê-lo agredido, que ele tem uma mordida, uma agressão no braço também, e a foto com data, enfim. Datas que ele diz que ele estaria em tal lugar, ele mostra que ele estava com o Fluminense concentrado. Então, é claro, isso não quer dizer que ela está mentindo, né? Ele mostra um print de uma conversa deles, em que ele mostra um print que tem falas dele que não constam no print dela, que só traz algumas falas dele. Então, existem algumas inconsistências em relação a inconsistências no depoimento dela, nas afirmações dela, em relação aos documentos trazidos pelo Caio. Agora, isso que você colocou, Massa, é muito claro, assim, o relacionamento deles sempre foi turbulento, eles estavam rompidos e voltaram e reataram algumas vezes. Sim. Mas ela tinha uma relação boa com a família dele, por exemplo, ele tinha uma relação boa com a família dela, enfim, existia ali um contato, uma convivência familiar entre eles. Sim.
E assim, eu acho que não nos cabe pré-julgar o Caio, ou muito menos a Clara, né? Eu tenho a tendência a sempre ficar ao lado da pessoa que está se colocando como vítima no primeiro momento, como um acolhimento. Não necessariamente como dar total crédito, porque a gente sabe que existem questões, pessoas que afirmam terem sido vítimas de agressões assim ou assado, e depois se comprova que não foi bem assim. O Dudu é um caso recente, né, que acontece. Mas Massa, eu até falei isso e fui bastante massacrado nas redes sociais, né? E o Palmeiras não fez o que eu faria se fosse gestor. E, enfim, não estou aqui defendendo que estou certo ou que estou errado. Eu teria afastado o Caio para ele se focar melhor na defesa. Eu não. Pois você não, o Palmeiras não e muita gente não. Por quê? Tudo bem. Porque parte do pressuposto que a presunção de inocência para mim continuaria. Ele continuaria sendo inocente para mim, na minha presunção. Ele é inocente se faz o contrário. Mas eu acho que é uma coisa muito grave para o cara trabalhar normalmente. Aí, contudo, o cara diz, não, eu estou bem para trabalhar. Mostra documentos para a Leila, mostra documentos para o Barros, mostra documentos para todo mundo lá, e que comprova que está certo, que ele tem razão no que ele está falando. E uma coisa interessante, né? Na segunda-feira, a Leila falou com todas as letras que ela não vai fazer nada e que as pessoas não pensam na possibilidade dele ser inocente e que havia provas muito robustas. E são as provas que algumas a gente teve acesso hoje. E lá dentro do Palmeiras, já há algum tempo eu tinha sentido isso, conversando com algumas fontes. Existe uma crença muito grande de que ele é inocente no caso, de que ele não cometeu as tais agressões que são imputadas a ele pela Clara. Então, um clube sério, com um departamento jurídico forte, robusto e competente, presidido por uma mulher, não iria, em teoria, tomar uma atitude de manter o cara, de não fazer nenhum tipo de afastamento e nada, se eles não tivessem alguma garantia um pouco mais robusta, né? Para usar um termo até que a Leila usou. Então, enfim, mais uma vez, não cabe a gente julgar, né, Massa? Né? Cabe a polícia investigar e a justiça julgar. Mas o depoimento do Caio traz consegue rebater muitas afirmações da Clara de maneira bem contundente. Assim. Torcedor do Palmeiras, vamos para mais novidade do time do coração Palmeiras aí. Depois da manhã, pessoal, tem jogo, sabe quem? Gente aí do Atlético Mineiro, né, pessoal? Que se classificou, né, para a Libertadores, hein? Venceu o Fluminense por 2-0 e o Palmeiras precisa ir com alerta ligado, precisa tá muito atento aí para fazer um bom jogo, vencer o Atlético Mineiro, né? Sabemos aí do potencial do Palmeiras, sem dúvida alguma. O Verdão, né, pessoal? Na minha opinião, é favorito, né? E tem que ir com esse alerta ligado de não pode bater no peito, né? Dizer que tá tudo resolvido, né, pessoal? Vamos lá para mais informações aqui do Palmeiras, né? 48 milhões são suficientes para a Palmeiras fechar com Pablo Solari do River Plate, pessoal. O Palmeiras continua de olho no mercado da bola para a próxima temporada. A presidente Leila Pereira afirmou que, em sua confirmação de candidatura para as eleições presidenciais de dezembro, que não chegaria grandes atletas, pessoal. Apesar disso, né, pessoal, tá vendo aqui, atletas que podem chegar para agregar estão sendo monitorados pela direção. Com isso, diversas especulações nas últimas horas tomaram conta aí da academia de futebol. Recentemente, o nome do atacante Pablo Solari do River Plate ganhou muita força aí nas redes sociais. O jogador faria parte de uma lista aí de atletas que o departamento de futebol ao vivo estaria de olho para reforçar o elenco em 2025, pessoal. Segundo informações aqui de reportagem de Bola VIP, né, a diretoria do clube argentino só vai liberar o atleta adiante o pagamento de 8 milhões, né, pessoal? Vale ressaltar que o River investiu metade dessa quantia para ter o atleta. Então o Palmeiras aí
Segundo informações aqui, o Verdão terá que investir cerca de 48 milhões aí na contratação. Isso aqui é café pequeno para o Palmeiras, né? O Verdão que contratou o Felipe Anderson, sem dúvida alguma, contrataria aí, né? Contrataria sem dúvida alguma o Pablo Solari sem fazer empréstimo. Deixa aqui seu feedback. Se acha interessante esse jogador, se vocês têm algum outro em mente aí e gostaria que viesse para o Palmeiras, né? Para que assim a diretoria possa estar vendo seu comentário e levar isso em consideração. Pessoal, quero agradecer de coração a todos vocês que chegou até o final do vídeo. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, né? E aproveite para se inscrever no canal e dar aquela moral deixando o seu like.